É, rapaziada, a música black é tudo, cara. Eu gosto muito, eu sou um cara muito, muito fã de música black. Deixa eu tirar o fone, que eu tava ouvindo aqui, mas já tirei pra vocês, estão me ouvindo muito bem, né, terceirão? Vamos continuar com a ideia da química A e volume B, Binho. Vamos terminar esse volume aí de certeza, esse volume 2 aí, né, gente? Falei volume B, né, sem querer. Não, volume 2. Então vamos finalizar com muita glória. Só deixa eu fazer o seguinte, dar um pause aqui, né? Porque, Binho, ninguém tá afim de escutar Jackson 5. Eu sei que pessoas gostam, admiro bastante, eu tenho certeza que algumas pessoas gostam, porque é música clássica. Música clássica é até pesado de falar isso, né? Mas é clássico no meio black, no meio soul, ok? Michael Jackson, né, gente? A gente sabe disso, que o cara é muito fera. Mas não viemos falar disso. Falar de propriedades periódicas. Então, bem, vamos lá, vamos tocar ficha nisso aí, vamos. Então, a gente viu tabela periódica, acredito que a gente viu tabela periódica, a gente viu ser grupo, ser período, e trabalhar se ele é um metal, se ele é um não metal, se ele é de transição, transição interna, transição externa, lantanídeo, actinídeo, aquela coisa toda que você já viu de tabela periódica. O que a gente vai ver agora, bem? Propriedades periódicas. Para ver se você tem esse metal conduzindo corrente elétrica com facilidade, se você tem um metal que te ajuda a fazer a oxidação da glicose e você respirar, você conseguir energia suficiente na glicose e ter o tal do impulso nervoso na bomba de sódio e potássio, já comentei sobre isso, e você trabalhar o seu metabolismo. Então, sim, gente, trabalhar propriedades periódicas é trabalhar o meio que você está adaptado, ou seja, o que você adapta para você, construção civil, a parte de engenharia, a parte de engenharia alimentar e assim por diante. Então, amigo, conhecer propriedades periódicas é conhecer o seu dia a dia. Assim que eu vejo quando eu estou dando essa aula de propriedade periódica. Não é ficar decorando as coisas. Ah, setinha para cá, setinha para lá. Não, gente, é você ver se realmente esse elemento vai ser reativo para você ter uma reação dando elétron, recebendo elétron, para você ter condução de corrente elétrica e, né, se levar um pouquinho mais longe, você consegue energia a partir disso, sabe disso, né? Bem, então faz o seguinte, a primeira propriedade periódica é o raio atômico. Bem, o que é o raio atômico? Até então, em definição, você tem o tamanho do átomo, mas algumas definições diz que você tem, né, a metade de um diâmetro na matemática. Ou você comparar dois átomos e pegar esse diâmetro e dividir por 2. Faz todo sentido do mundo, né, Binho? Se eu pegar mesmo, meio que lógica, né? Se eu pegar um átomo só, o diâmetro, você tem um raio que é a metade do diâmetro. Ô, Binho, achei que era mais difícil. Não, isso é realmente geometria, que você estuda geometria plana em matemática, né? Com vários professores de matemáticas e que você tem fantástico. O Ricardinho, o Léo, a professora Cíntia, que agora não esqueci, professora fantástica que vocês têm, que vocês tiveram pelo menos no primeiro e no segundo ano, joia? E a gente continua nessa vibe de propriedade periódica, trabalhando a matemática, a química que lute. É assim que eu falo sempre, a química tem que saber tudo. Vamos lá, bem, vamos embora. Então, o raio é o tamanho do átomo, só que é o seguinte, como é que eu vejo isso numa prova? Você vai fazer o seguinte, você vai separar por famílias ou períodos, tá? Tem que tomar um cuidado que você deve anotar umas coisinhas, tá? Como assim, bem? Primeiro, você analisa na mesma família, perfeito? Para um pouquinho que eu vou te mostrar como é que funciona. Na mesma família, você vai olhar o número de camadas. Na mesma família, você vai olhar quando aumenta de cima para baixo, porque você vai acabar vendo os períodos. É muito estranho isso, tá? Nas famílias, você vai ver os períodos. Quanto mais para baixo, mais camadas você tem. Por quê, bem? Olha só, vamos lembrar um pouquinho. As camadas indicam, os períodos indicam o número de camadas. Eu só troquei um pouquinho, mas você entendeu. Vamos de novo para você entender. Os períodos indicam, Binho, o número de camadas. Então, quanto maior o número do período, mais camadas você tem. Perfeito? Só que camadas é a distância do centro atômico até a última camada. Vamos de novo, Binho. Centro atômico até a última camada. Então, quanto maior o número de camadas, o que é o raio? A distância do centro até a última camada. Isso que é o raio, que é a metade de um diâmetro, se você pensar um átomo como se fosse algo circular. Então, bem, o raio vai aumentar se tiver mais camadas? Ô, gente, é meio que lógico isso aqui. Não precisa nem olhar o conceito. Se você tiver um elemento no primeiro período e no sétimo, é claro que o cara do sétimo período vai ter o maior raio. Só uma coisa que eu acho que você não viu no primeiro ano, tá? Você meio que guardou, ó.
O frâncio é o cara que tem maior raio, porque ele está no 7º período. Mas por que não pode ser um cara que chama é o novo ali que eu não sei, tá? O 118. Não vou lembrar o nome agora porque eu não estou acostumado, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas se você pegasse o radônio, por exemplo, né, Binho? Poxa, por que não pode ser? Vou parar um pouquinho agora, tá? Respira, respira, respira. O cara mais reativo é o frâncio. Por quê? Porque ele tem um raio maior. Deixa eu te explicar o porquê. Por quê, Binho? Quanto maior o número atômico, menor vai ser o raio. Na tabela periódica, o número atômico cresce da esquerda para a direita. Se você pegar cara da mesma linha, aquele que tem menor número atômico vai apresentar o maior raio. Por isso ele é mais reativo. Então, quanto maior o número de camadas, maior é o raio. Então, bem, quem é que vai ser mais reativo perdendo elétron? Perdendo elétron vai ser o metal. Quem tem facilidade de ganhar elétron? Quem tem facilidade de ganhar elétron é aquele que tem menor raio. Claro, tirando os não reativos, né, gente? Tirando os gases nobres, espontaneamente, que se forçar o bicho pega, ok? Então, vou pensar um pouquinho. Aqui você tem um raio grande e aqui você tem um raio pequenininho. Cara, quanto mais para baixo, maior é o raio. Não importa se você está aqui ou aqui. Mas o cara que tem maior raio de todos é o frâncio. Então, vamos olhar de novo nas famílias. Nas famílias, quando você pegar de cima para baixo, quanto mais para baixo, maior é o raio. Quanto mais para baixo, maior é o raio. Mas eu guardo assim, ó. Primeiro eu sempre olho o número de camadas. Eu faço isso, tá? Primeiro eu olho sempre o número de camadas. Sempre, sempre, sempre o número de camadas. Depois eu vou lá e olho o número atômico. Coceira no olho, não sei de onde veio isso. Perfeito? Uma coceira no olho. De novinho. Eu olho primeiro o número de camadas, depois o número atômico. Ok? Belezas? Belezas. Então, por favor, pela família foi. Quanto maior o raio, mais reativo ele vai ser. Perdendo elétron. Vamos de novo. Quanto maior o raio, mais reativo ele vai ser, doando elétron. Maior facilidade ele tem de formar um cátion. Tu sacou? Tu sacou? Vamos fazer o seguinte, olha só. No teu corpo tem a tal da bomba de sódio e potássio. É porque eles têm facilidade de perder elétron, porque eles têm um raio grande em relação aos metais. Por quê, Binho? Vem para cá o raio, ó. Eu vou te mostrar agora, vamos lá. Nos períodos, tu vai fazer o seguinte. Como dois elementos no mesmo período têm o mesmo número de camadas, você vai para o número atômico. Binho, por que eu vou para o número atômico? Porque uma relação entre prótons e elétrons te ajuda a identificar quem tem maior raio. Vamos de novo, vamos olhar para os prótons primeiro. Pensa assim, ó. Quanto maior o número de prótons, mais positivo eu tenho. Eletrosfera. Eletrosfera tem elétron. Quanto mais positivo, se eu tiver muito positivo, vai atraindo elétron. E o raio vai diminuindo. Distância centro e eletrosfera. O raio vai diminuindo. Então, bem, quanto maior o número atômico, se você pegar na mesma linha, que tem o mesmo número de camadas, menor vai ser o raio. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Quanto maior o número de camadas, maior o raio. Diretamente proporcional, número de camadas e raio. Inversamente proporcional, o inverso é aquilo que você pensa assim, ó. Eu estou subindo um, o outro diminui, tá? Então, você viu diluição comigo. Um subiu, o outro diminuiu. Então, para um pouquinho agora para você respirar e diz assim, ó. Quanto maior o número atômico, menor é o raio. Quanto maior o número atômico, menor é o raio. Foi de boa, gente? Então, olha só, Binho. O número atômico ele cresce da esquerda para a direita. Por quê, Binho? Porque os elementos químicos, pelo número de Moseley, se não você volta na aula anterior, pelo número de Moseley, você sabe muito bem que a ordem crescente é você ir da esquerda para a direita, o número atômico vai aumentando. Então, o número atômico vai aumentando da esquerda para a direita, então, quanto mais para a direita, menor é o raio. Por isso que você está vendo essas duas setas aqui, ó. Quanto mais para baixo nas famílias, e quanto mais da esquerda, falei besteira, da direita para a esquerda, maior é o raio, por isso que maior é o frâncio. Ele é o metal mais reativo perdendo elétron. Presta bem atenção no que eu estou te falando, é porque eles vão te perguntar isso no vestibular. O frâncio é o cara mais reativo perdendo elétron. Binho, quem é que é o menos reativo perdendo elétron? É o flúor. É o flúor. É o flúor. Mas nada impede você tirar o elétron de um gás nobre, que aí você chama de energia de ionização. São coisas completamente diferentes, tá? Você fornece energia para arrancar um elétron. É outro cuidado que a gente tem que ter mais tarde. Relaxa que eu vou te mostrar agora. Então, o raio foi?
O raio é importante. Esse é o raio atômico. É o raio do elemento neutro. O raio do elemento neutro. Bem, existe o raio do íon. Só vamos lembrar um pouquinho, gente. O que é íon mesmo? Íon é aquilo que você ou perde ou ganha elétron. Quando você perde elétron, você chama de... Entendi, de cátion, né, Binho? Quando você ganha elétron, você chama de ânion. Então, peraí. Você sabe muito bem que você está mexendo na quantidade de elétrons. Perfeito? Não mexe na quantidade de positivo. Não mexe, não mexe, não mexe. Que aí fica fácil você entender, tá? Vamos lá então, Binho, vamos embora. Raio de íons, que você tem os cátions e ânions. Só lembrando, por favor, todo cátion perde, todo ânion ganha. Everybody. Todo cátion perde, todo ânion ganha. Todo mundo junto. Todo cátion perde, até minha cachorrinha respondeu o que vocês ouviram. Por favor, todo cátion perde, cachorrinha, por favor, segura um pouquinho que eu estou dando aula. É sempre assim, começa a dar aula, todo mundo começa a falar, gente. Até a cachorra fala. E ela bate um papo legal comigo. É sempre assim. Todo professor está passando por isso neste momento pandêmico. É você começar uma aula, todo mundo bate um papo. Ok? Aí é chuveiro, aí é pia, aí é isso, é aquilo, blá blá blá, e vamos assim por diante. Mas, né, gente, estamos relutando muito bem contra o meio, ok? Logo, logo estaremos em sala. Bem, então vamos lembrar, todo cátion perde, todo ânion ganha. Everybody. Todo cátion perde, todo ânion ganha. Todo mundo junto. Todo cátion perde, chato, bem, eu sei que é chato porque eu não gosto desse tipo de coisa. A não ser quando você está no aulão e você brinca um pouquinho, né? Então é o seguinte, assim, ó, quando o átomo neutro recebe ou perde elétron, o seu raio sofre modificação, faz um pouquinho de sentido, tá? Vamos fazer o seguinte, raio do átomo neutro ou do cátion. Falei besteira. Raio do átomo neutro e o raio do cátion. É sempre um processo comparativo, tá? Sempre processo comparativo. Vamos fazer o seguinte, olha só. Se você pegar o sódio neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. 11 prótons atraindo 11 elétrons. Então, você tem uma certa atração. Quando você pegar 11 prótons e 10 elétrons, para um pouquinho agora, tá? Eu tenho muito mais próton do que elétrons. Eu tenho muito mais próton que... Para um pouquinho também, que você tem que pensar que número atômico é a quantidade de prótons. Por quê, bem? Porque o número atômico está no núcleo, e no núcleo você não mexe. Gente, núcleo você não mexe se não tiver permissão, porque senão estoura uma terceira guerra mundial. Você não tem permissão para mexer no núcleo de ninguém. Entendedores entenderão. Não vem te fazer tipo, oi, eu não entendi e tal, meu Deus, olha só, bem, entendedores entenderão. Você não tem direito de mexer no núcleo de ninguém. Não é não, respeita. Perfeito? Então, no núcleo você tem o número de prótons, que é a identidade da pessoa. Não mexe na quantidade de prótons. Então, a quantidade de prótons é a mesma, perfeito? Só que aí você faz o seguinte, você mexeu na quantidade de elétrons, você perdeu um elétron. Ou seja, o número atômico, a quantidade de prótons, vai ficar maior em relação à quantidade de elétrons. Eu te mostro, olha só, aqui você tem o íon sódio, você tem 11 prótons e 10 elétrons. Você tem um número atômico maior em relação à quantidade de elétrons. E quanto maior o número atômico, é inversamente proporcional ao raio. O raio diminui. Vamos de novo, Binho? Sim, o raio diminui. De novo, Binho? O raio diminui. Para de ser chato. Não fica perguntando de novo, ok? Não faz isso. Obrigado. Então, por favor, você já sabe que quanto maior o número atômico, menor é o raio. Ou seja, o cátion ele vai sempre perder tanto o elétron quanto no raio. O raio vai ficar menor e ele vai perder elétron. Então, o cátion sempre fica menor. Anote isso para mim. O cátion sempre fica menor. O cátion fica sempre menor. Eu já vou te ajudar, tá? Se o cátion fica menor, o ânion fica maior. Vamos de novo. Se o cátion fica menor, é sério, Binho? Sim, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, olha só. Quando o átomo neutro ganha elétron, ele se transforma em um ânion e a atração do núcleo sobre os elétrons diminui. Por quê, Binho? Eu vou te explicar, tá? Já tem, você consegue entender isso, né? Já tem 11 prótons e 11 elétrons. 11 prótons e 11 elétrons. Se você jogar um elétron, já estava estabilizado, gente. E detalhe, o número atômico, que é o número de prótons, vai diminuir em relação a quem ganhou um elétron. Por quê, Binho? Se eu tinha 11 prótons e agora tenho 11 elétrons, de boa. Se eu pegar 11 prótons e 12 elétrons, cara, o número atômico vai ficar menor em relação à quantidade de elétrons. O número atômico é inversamente proporcional ao raio. Se você pensar que você tem um número atômico menor em relação à quantidade de elétrons, menor aumenta o raio. Aumentou o raio. Gente, para um pouquinho agora. Estava de boa, não estava? 11 prótons e 11 elétrons. Tudo bem que o sódio não recebe elétron, a não ser que você fosse, tá? 11 prótons e 11 elétrons. Se você puxar um elétron, esse elétron com o elétron vai dar uma repulsão. Já estava estável?
Estava neutro, né? Não vou nem falar estável, mas estava neutro. Deu uma repulsão, o raio aumentou. Então, guarda uma coisa. O cátion vai ficar sempre menor e o ânion vai ficar sempre... Bim, tu pode anotar isso pra gente? Gente, isso eu faço para vocês com a maior tranquilidade do mundo. Eu pego uma canetinha aqui e falo assim, ó, o cátion, que é o meu C+, perfeito, eu vou chamar de C+, em relação ao átomo neutro, em relação ao ânion. Eu sempre faço isso para você entender, tá? Aí fica muito mais fácil. O cátion vai ser sempre menor. O cátion, por Deus, ele vai ser sempre menor. Então, bem, o cátion ele vai ser sempre menor em relação ao restante. Então, agora ficou bem didático para você entender e eu colocar de roxo o meu destaque. Beleza, Bim? Beleza, tá aqui, ó. O cátion vai ser sempre menor. Não ficou muito bom, mas você entendeu. O cátion sempre fica menor. De boa, gente? De boa. Só que vem a situação do isoeletrônico. Como assim, Bim? O que é isoeletrônico? A mesma quantidade de elétrons. Vamos de novo. Isoeletrônico. A mesma quantidade de elétrons. Perfeito? Você tem dois cátions aí e um elemento que eu vou chamar de gás nobre, que é inerte, que é o neônio. Perfeito? Quando você pegar os eletrônicos, todas as espécies têm a mesma quantidade de elétrons. Como assim, Bim? Olha só que legal. Se você pegar este cara aqui, o alumínio, ele tem quantos prótons, Bim? Ele tem, próton não se mexe, tá, gente? Ele tem 13 prótons. O alumínio, primeiro. Perfeito? Perfeito. Ok. Agora a pergunta é a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons, como ele perdeu 3, ele vai ter 10. Tu sacou? Beleza. O que quer dizer com isso? Tem muito mais próton do que elétron. Muito mais próton do que elétron. Quanto maior a quantidade de prótons, menor é o raio. E lembra que cátion sempre fica menor. Vamos fazer o comparativo agora com o magnésio. Isso aqui é o alumínio, tá? Esse aqui é o Al. Vamos colocar aqui, ó. Esse é o Al, ok? Vamos pegar o magnésio, só para a gente poder entender. O magnésio, bem, tá? O Mg, o lance vai ficar o seguinte. Quantos prótons ele tem? Eu vou te mostrar agora que este cara ele vai ter 12 prótons, porque o número atômico dele é 12, ok? E a quantidade de elétrons. Como ele perdeu 2 elétrons, ele é um cátion bivalente, que é importante pra caramba, você vai colocar aqui 10. A quantidade de elétrons é a mesma, porque todos eles têm 10. Eu estou falando aqui, ó, todos têm 10 elétrons, ok? Só que a quantidade de prótons do alumínio é muito maior que a quantidade de elétrons. Quanto maior o número de prótons, menor é o raio. Vamos de novo, por favor. Quanto maior o número de prótons, menor é o raio. Então quer dizer que o alumínio tem um raio menor em relação ao magnésio? Sim. Então quanto mais prótons você tiver, menor é o raio. Em condições de isoeletrônico. Se eu fosse colocar em ordem crescente aqui, quem que teria o maior raio, Binho? Quem teria o maior raio seria o neônio. Depois, o magnésio, e o menor raio de todos é o alumínio. Então quanto mais positivo ele for, menor é o raio. Quanto mais negativo ele for, maior é o raio. Tu sacou a ideia? Ô, Binho, achei que era mais complicado. No final desta aula eu faço isso contigo, como sempre fiz, né, gente? Propriedade periódica. Só pergunta, Binho, por que essa importância do raio? Condução de corrente elétrica? Quem é que tem mais facilidade? Quem é que tem um potencial alto de oxidação? O alumínio tem um potencial gigantesco de oxidação, gente. Porque ele tem facilidade de perder elétrons justamente pelo raio dele. Tu sacou a ideia? Ele é altamente reativo. Eita, Binho, que eu não sabia disso. Pois é, tá sabendo agora. Vamos lá, vamos continuar? Beleza. Então, em resumo, só para a gente poder concluir, o raio do átomo neutro é sempre maior que o seu próprio cátion. O cátion sempre menor faz sentido, né? Eu falei monor, gente. Falei monor, não faz sentido. Sempre menor. O raio do átomo neutro é sempre menor em relação ao ânion. O ânion vai ser sempre maior, gente. Já fiz a conclusão contigo, né? As espécies eletrônicas terão o maior raio aquele que apresentar menor número de prótons. Sim, faz sentido. Porque se o maior número de prótons vai apresentar o menor raio, aquele que apresentar menor número de prótons em relação à quantidade de elétrons vai ter o maior raio. O número atômico, ou número de prótons, é inversamente proporcional ao raio, inversamente. Viu, gente? Não é difícil essa teoria. Binho, mas o que eu tenho que fazer? Treinar, né, gente? Para mim é zona de conforto. É Binho, andando de bicicleta, blá, blá. É Janet, Jamal, isso aqui é facilidade para a gente. Mas para vocês tem que ser também zona de conforto e vocês vão ser aprovados. Se eu cheguei a ser professor de vocês e ainda continuo, vocês conseguirão muito mais, pode ter certeza. Não deixa ninguém dizer que não, tá? Vamos continuar, Binho? Vamos embora.
Então você tem a energia de ionização ou potencial de ionização. Energia de ionização ou potencial de ionização. Como é que funciona isso aí? A primeira energia de ionização, já vou te explicar, tá? Vai ser sempre menor que a segunda. Vou te explicar o porquê, mas primeiro, Bim, o que é energia de ionização? Vamos lá. Energia de ionização é a energia necessária, por isso energia de ionização, potencial de ionização, para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado na fase gasosa, blá, 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 blá. Essa definição aqui não precisa se preocupar, mas olha só, potencial de ionização é você arrancar um elétron. É você tirar um elétron, você fornecer energia para o elemento para tirar um elétron, perfeito? Tá bem, mas por que o potencial de ionização ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima? Eu vou te explicar, tá? Vamos pensar um pouquinho. Quem é que tem facilidade de perder elétron? Quem tem facilidade de perder elétron são os metais, que estão neste cantinho aqui, que eu vou dar uma riscadinha aqui, ó. Os metais estão neste cantinho aqui, ó. Os ametais e os gases nobres estão neste cantinho aqui, que você sabe muito bem que vai ter uma tabela na sua prova. Se não tiver, tem informação, tá, gente? Bem, qual é a diferença de um para outro? É o raio, gente. Se você pegar o metal tem um raio grande e tem facilidade gigantesca de perder elétron, porque quanto mais distante esse elétron está do núcleo, é mais fácil ele perder elétron. Agora, se você pegar um gás nobre, ele é um gás nobre. Ele não quer reagir, a não ser que você force. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Gás nobre está estável. É você querendo ser rico pra caramba e ficar estável. Mas nada impede de tirarem dinheiro de vocês. O que é potencial iônico, Binho? Potencial de ionização, energia de ionização é você arrancar um elétron. Cara, então assim, onde vai ser mais difícil eu arrancar um elétron? Nos gases nobres. Mesmo eles sendo inertes, vai ser difícil. Binho, mas eu posso arrancar? Pode. Então é por isso que a energia de ionização ela vai crescer da onde para onde, Binho? Ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tu sacou? Então os gases nobres eles são inclusos. Apareceu uma coisa aqui, não precisa dar uma importância nisso aqui, né, gente? Isso aqui são coisas para eu gravar, mas você consegue, né, assimilar que o tio Binho está no bom caminho, tá, gente? Não precisa brigar comigo não, tá? Vamos lá. Então, por favor, Binho. Isso foi energia de ionização, energia mínima para você arrancar um elétron. Quanto maior a energia fornecida, maior o potencial de ionização. Binho, eu só não entendi essa brincadeira da primeira energia de ionização e segunda. É o seguinte, gente. Quando você arranca o primeiro elétron, que o objetivo é arrancar um elétron, ok? Quando você arranca, tira um elétron, tá aqui, ó, ele tá bonitinho, você tirou um elétron. A energia é 496. Não precisa te preocupar com isso, que se não for fornecido você consegue responder. Já tirar o segundo foi para 4.560. Por que essa energia aumentou tanto? É porque quando você tira o primeiro elétron, o segundo fica mais próximo do núcleo, ele fica mais na zona de conforto, ele fica mais estável. Para tirar essa desgraça daqui, é complicadíssimo, cara. Então vamos lá. Primeira energia de ionização é fácil. A segunda, amigo, dá pano para manga. Mas tu não tem noção, tu chega a apanhar, brother. Então é muito difícil tirar o segundo elétron. Por isso que a energia aumentou. Tinha mais energia de ionização aqui, tá, gente? É porque senão fica uma coisa muito chata. E as energias vão aumentando cada vez mais. Beleza, senhores. Por que, bem, esse elétron fica cada vez mais próximo do núcleo? Ok. Vamos lá, então. Afinidade eletrônica. Se 1 era energia mínima para você arrancar um elétron, esse aqui é a energia mínima para você atrair um elétron. Só que lá era energia absorvida. Lá no potencial iônico, energia de ionização, você que sabe. Na afinidade eletrônica é energia liberada quando você atrai um elétron. Vou explicar o porquê, tá? Pensa você cheio de açúcar, tá? Cheio de açúcar de confeiteiro, tá doidão, porque a mitocôndria ficou cada vez mais feliz, porque tu jogou glicose para dentro. Está cheio de energia e você é o elétron. E aí você está pulando e eu quero te acalmar, eu quero te pegar para mim. Amigo, eu não vou conseguir te pegar se você estiver muito excitado, muito doidão. O que eu faço? Eu vou esperar você liberar essa energia para te abraçar, para você ficar calmo. É a mesma coisa a afinidade eletrônica, gente. O elétron está sempre em movimento. Quando você quer abraçar um elétron, tem que liberar energia. Por isso a equação, ó. Tem que liberar energia, tá bem? Mas eu não entendi essa liberação de energia. Se você estudou termoquímica, você entende que energia no produto é liberação de energia. Ah, bem, um processo isotérmico. Já está filosofando na química, tá vendo? Não tem muito mistério, meu amigo. Você já está filosofando na química. Tá vendo, doidão, como é fácil? Bem, eu só não entendi aquele roxo ali. É porque assim, gente, eu vou explicar, tá? Gases nobres, você pode tirar elétron. Pode. Mas gás nobre atrair elétron, tu tá ficando doido? Ele não quer mais, ele já está com os subníveis preenchidos. O S totalmente preenchido, o P totalmente preenchido com 6 elétrons. Então ele não quer receber mais elétron nenhum. Ele não está nem aí para elétron, meu amigo.
Ele não quer ser afim de elétron. É por isso que os gases nobres não entram. Então, assim, toma cuidado, tá? Se falar de potencial, a seta vai para o mesmo lado que a afinidade eletrônica. Só que no potencial os gases nobres entram porque você pode arrancar um elétron. Agora, na afinidade eletrônica, Tu sacou? Precisa desenhar não, porque está desenhado, né, gente? Beleza, entendi. Vamos lá, Binho, bora. A Binho, tem aquele mesmo processo da primeira? Não, não tem. Aqui não tem. Foi o meu tablet que deu uma informação, ele com certeza foi a atualização. Onde é que está ele? Está por aqui, gente, né? Vocês estaram tudo, ok? Não precisa sacar aquela ideia tipo, primeira, segunda, não precisa. É só para energia de ionização mesmo, tá? Potencial iônico. Beleza? Afinidade eletrônica não tem essa necessidade. Vamos lá, Binho, vamos embora. Eletronegatividade. Pensa numa propriedade que você usa para sempre. Ô, Senhor amado. Ô, Senhor amado. Aqui não envolve energia, tá? Aqui é mais para você saber polaridade. Mais saber se é polar, apolar, assim por diante. Aquela coisa que você nunca lembra, tá? Que é impressionante. O que é polar, Binho? O que é apolar? Polar tem polo, gente. Tem polo positivo e polo negativo. Apolar é sem polo. A quer dizer negação, né, gente? Vamos lá. Então, bem, eletronegatividade, eletronegatividade, André Fabiano, o que significa? É você atrair elétron. Pronto, é só isso. Eletronegatividade é a tendência de você atrair elétron. Ponto. Bem, mas olha só, de novo, por que os gases nobres não entram? Gente, naturalmente eles não querem receber elétron, para de ser chato. Mas por que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima? É porque é bem simples, quanto menor o raio, mais próximo do núcleo você está. Quanto menor o raio, mais próximo do núcleo você está. Mais fácil você receber elétron. Porque, bem, o núcleo está cheio de próton, gente. É fácil você puxar elétron. E o raio também é pequeno, né, gente? Então, bem, eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o elemento mais eletronegativo o flúor. Aqui você tem valores de eletronegatividade. Ó, o hidrogênio 2,20 e o flúor 3,98. Binho, mas espera aí. Por que o xenônio aqui aparece com 2,60? Lembra que o xenônio você pode fazer algumas ligações aumentando a camada de valência, expandindo a camada de valência, blá, 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 aquela coisa toda mais forçada, tá? Mas vamos lá. 3,98 para o flúor e para o lítio 0,98. É porque esse cara tem um raio grande em relação ao flúor. O raio do flúor é pequenininho, por isso que é 3,98. Isso aqui é uma medida de espectro, tá, gente? Tá? Por favor, a medida experimental, é de laboratório. Então, você vai ser fornecido esse valor. Relaxa, não te preocupa. Mas o cara mais eletronegativo é o flúor. Beleza, Binho? Isso quer dizer o quê? Que ele é reativo recebendo elétron. Por uma reação química, ele vai receber elétron em relação ao metal. Sacou? E aí, falando do metal, já pegando a deixa, existe eletropositividade ou caráter metálico. Bem, o que significa isso? Eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Eletronegatividade é a facilidade de você doar elétron. Eletropositividade é a tendência de você perder elétron. Facilidade de você doar elétron. Então você já consegue entender com muita facilidade, gente. Olha só, se eu tenho facilidade de doar elétron, isso quer dizer o quê, Binho? Que eu tenho um raio grande. Se eu tenho um raio grande, eu sou reativo perdendo elétron. Isso que é eletropositividade. Então, olha só. Se o flúor é o elemento mais eletronegativo, o frâncio é o elemento mais eletropositivo. Ele tem facilidade de perder elétron. Ô, bem, então, peraí, é fácil confundir isso, né? Não, não é fácil, porque senão tudo não tá cara. Eu esqueço os direitos humanos e não tá nem aí. Mas flúor e frâncio começam com F, aí o bicho pega. O flúor é o elemento mais eletronegativo e o frâncio, sacou, é o menos, né? Vamos lá, Binho, vamos embora. O que tem aí para mim, Binho? Exercício, né, gente? Para a gente finalizar essa aula com felicidades, né? É porque a emoção de terminar a aula com vocês, né, gente? Vamos lá. Fruto de fiação elétrica. Vocês viram que eu falei fruto, né, gente? É a fome batendo, né, gente? Você tem essas horas assim que a alimentação faz falta, né? Ou um bom amido para te poder ter energia suficiente, tomar uma aguinha. Vocês viram que eu li fruto. E tá escrito furto, tá, gente? Olha ali de novo, olha ali de novo. Sacaram? Eu vi fruto, gente, eu juro. Furto de fiação elétrica, telefônica, de internet, de TV, causa prejuízos em São Luís. Uma notícia. São cabos de cobre e de alumínio, levados por bandidos que furtam não apenas as redes de telefonia, mas principalmente a rede elétrica. Ok. Esses materiais são visados por criminosos por causa do alto valor de venda no mercado. Beleza. Vamos lá. Pode-se afirmar que, em relação às propriedades dos metais citados, lembra que o metal tem um raio grande, tem alta eletropositividade.
né? Tem facilidade de perder elétron. Vamos lá, bem. Ambos possuem alta eletronegatividade. Vamos lá. B. O cobre forma cátion, porque metal tem facilidade de perder elétron, e o alumínio, não, gente. Os dois formam cátion, tá? São metais. Ambos têm dificuldade de doar elétron. Oi? Oi? Ah, entendi. Ambos possuem alta eletropositividade. Cara, você respondendo uma questão com tranquilidade, tá vendo? Bem, o nosso gabarito é letra D, né? Não precisa nem olhar para E. Não olha E, não olha E, não olha E. Não olha E, chato. Chato. Bem, o que eu tenho que fazer agora? Você vai fazer o seguinte, não olhar a E, e além disso você vai descansar um pouquinho para as próximas aulas. Porque eu fui!